Tá bom. E vamos agora para uma conversa com Paulo Illes. Paulo Illes é um especialista em migração. Ele trabalhou por muitos anos aqui no Brasil com esse tema. Em São Paulo, ele foi o responsável pela construção da política de migração na época do governo Haddad, e que serviu de exemplo para vários outros lugares. O Paulo hoje ele é representante de duas organizações em Lisboa. Ele trabalha com a Organização para uma Cidadania Universal e que entre as instituições congregadas tem também a Rede Sem Fronteiras. E nós vamos falar sobre o problema da imigração nesta pandemia. Paulo, você quer traçar um cenário de como está sendo para o migrante, para o imigrante, o fechamento de fronteiras e essa pandemia? Uhum. Oi, Lourdes, primeiro, muito prazer, né, de estar aqui contigo nessa gravação, muito importante, né? Eu acho que em tempo assim de pandemia e que os problemas sociais acabam se acirrando, falar de migração é sempre uma oportunidade muito importante, né? Porque se hoje nós falamos de migração, nós estamos falando de um universo de 300 milhões de pessoas, né? Que é o número hoje que temos de imigrantes no mundo, segundo dados das Nações Unidas. E esses dados são bastante atuais. Ao mesmo tempo, nós falamos também de mais de 70 milhões de refugiados, né? Que são refugiados, são aquelas pessoas que migraram por motivos realmente de guerra, de crise generalizada de direitos humanos e vários ritos. E é muito interessante porque, se por um lado nós já experimentávamos, desde das políticas da União Europeia, desde a diretiva de retorno, por exemplo, que começou a ser implementada ainda em 2008, 2010, até então, né, portanto, mais uma década da diretiva de retorno, e mesmo as políticas também dos Estados Unidos, de externalização das fronteiras, que é justamente levar as fronteiras cada vez mais longe dos seus países, financiar isso, né? Hoje, com a pandemia, isso se torna muito mais real. Porque, por um lado, os migrantes são aquelas pessoas que estão no trabalho informal, portanto, são as pessoas que estão na rua, né? E a gente viu em Madrid, por exemplo, a discriminação das pessoas que estavam na rua, sem questionamento de por que estavam na rua. Geralmente eram pessoas que não podiam ficar em casa porque estavam prestando serviço para aqueles que ficavam em casa, e esses são os imigrantes. Por outro lado, também, há todo esse pânico em relação daquelas pessoas que vêm de fora e que, teoricamente, trariam o vírus para os países receptores de imigrantes. Então, isso faz com que a gente tenha cada vez mais um número maior e mais acumulado de imigrantes nas fronteiras e nos acampamentos de refugiados, né? E eu acho que, somado a isso também, a gente poderia colocar que, durante a pandemia, vários governos trataram de dar alguma resposta, porque você precisa incentivar o isolamento, né? E não há uma outra forma de, de realizar o isolamento a não ser indenizando as pessoas, né? Então, a gente vê no Brasil, por exemplo, esse decreto da renda de emergência, como a gente vê aqui em Portugal, também algumas medidas para apoiar os trabalhadores em situação informal, na França, vários outros países, mas que, no entanto, o imigrante, justamente pela condição de documento, não tem acesso a esses benefícios. Então, eu acho que o tema da migração ele se torna cada vez mais presente, mais importante para se discutir esse modelo de sociedade que possa criar alternativas aonde ninguém fique de fora, né? Então, acho que isso é um ponto importante assim para
que a gente possa conversar sobre essa temática das migrações, né? Vocês aí em Portugal estão organizando para setembro, num primeiro momento, o Fórum Europeu de Migrações. O tema desse ano vai ser coronavírus e imigração. Uhum. Coronavírus está na pauta Uhum. desde o finalzinho do ano passado, desde o final do ano passado. Esse tema foi colocado pela emergência de situação dos imigrantes para que se pudesse fazer o enfrentamento? É claro, né? Eu acho que assim, nós, em primeiro lugar, que nós organizamos o Fórum Social Mundial de Migrações a cada 2 anos, né? Em 2016 foi na cidade de São Paulo, que foi justamente no período da gestão do Fernando Haddad. Em 2018, o Fórum Mundial foi no México. Para 2020, nós decidimos fazer os fóruns regionais, de forma que nós teremos no mês de outubro um fórum das Américas para discutir migração no continente americano, em Montevidéu, e teremos um fórum social europeu aqui em Lisboa. E o fórum social, ele é sempre para facilitar a organização, a gente divide em grandes eixos temáticos, né? Tentando dar conta das causas da migração, mas também da articulação política do movimento social para pensar formas alternativas de construção de políticas públicas, como também de uma nova governança das migrações em contexto internacional e local. O tema da pandemia, ele emerge, né, em um momento muito propício também, porque a gente, ao falar de pandemia e as migrações, nós não estamos falando simplesmente de pandemia, nós estamos falando também de um modelo capitalista perverso que criou todo um sistema privativo do acesso aos direitos, né? Seja o direito à educação, seja o direito à cultura e o direito principalmente à saúde, né? Então, nós como movimento social e como plataforma, nós defendemos a educação, a saúde universal e gratuita, né? Eu acho que nesse contexto de pandemia isso se tornou muito central. Se nós estamos olhando nos Estados Unidos, por exemplo, as dificuldades, e você já fez uma live aqui com os companheiros dos Estados Unidos, que eu assisti aqui, justamente onde se demonstra essa dificuldade com acesso à saúde, por ter um modelo privatista, né? Eu acho que modelos que colocam a dignidade das pessoas e a saúde como um direito universal tende a lidar com muito mais tranquilidade essas epidemias. Então, acho que é muito importante trazer essa temática para que a gente possa discutir a saúde, o direito universal, mas também que a gente possa discutir a educação, a ciência e a cultura como formas de encontrar saída para construir um mundo possível. É um absurdo o que a gente vê, por exemplo, nos governos de direita, os cortes de verbas para pesquisa científica, né? E as respostas que são dadas a partir do senso comum. Nós precisamos criar alternativas com base na ciência, mas que possibilitem cada vez mais a gente promover a dignidade das pessoas. Então, acho que o Fórum Social Europeu de Migração vai ter uma oportunidade para que a gente possa vir a discutir toda essa temática com um recorte muito claro de defesa dos direitos humanos. A princípio, está marcado para setembro aí em Lisboa. Isso. As nossas datas são de 24 a 27 de setembro. Infelizmente, nós chegamos numa situação agora que não dá para afirmar mais datas, né? O governo português já prorrogou pela terceira vez aqui o decreto de emergência, e nós não sabemos ainda como que vai ficar, por exemplo, o setor hoteleiro, né? E a gente
vai depender muito disso. A última informação que eu tenho é que justamente entre junho e julho começam a abrir a rede de hotelaria aqui em Lisboa, mas também as universidades hoje estão com tudo cancelado, né? De forma que a gente precisa acompanhar o desdobrar da epidemia. Nós mantemos a data, mas também estamos flexíveis caso haja necessidade de prorrogar o encontro presencial. No entanto, eu acho que é muito importante que a gente se aproprie da tecnologia, desses meios de comunicação que a tecnologia nos oferece, e que a gente faça todo um debate prévio ao Fórum Social Europeu de Migrações, discutindo com o movimento social europeu, com os migrantes, com as ONGs, com os governos progressistas aqui da região, né? No caso você falou que vai ter o fórum, vai regionalizar os fóruns para poder abarcar mais os temas. Quando que está previsto o Fórum das Américas? O Fórum das Américas está previsto justamente um mês depois do Fórum aqui de Lisboa, que seria o dia 25 ao dia 27, 28 de outubro, né? E esse vai ser na Claxo, lá em Lisboa, perdão, lá em Montevidéu. E aí os colegas nossos da Rede Sem Fronteiras da América Latina estão à frente justamente dessa organização. Qual é a avaliação do... Então, a gente podemos... Perdão? Pode continuar, é que a gente está com delay. Não, dizer assim que a gente pode fazer aqui um esforço para colocá-los em diálogo justamente com a organização do Fórum Social Américas. No tocante às Américas, nós estamos vivendo um momento muito delicado, além da pandemia, de políticas terríveis que vêm de Trump, vamos falar direito, e que acaba respingando no Brasil com o ideário bolsonarista. Qual a avaliação da organização que você faz parte desse comportamento do Trump com relação aos migrantes, aos imigrantes? Existe uma forma de Olha, em primeiro lugar, preciso deixar claro que olha só, uma coisa que eu acho que é muito importante é que existe o Donald Trump e existe o modelo dos Estados Unidos, né? Que com Trump ou sem Trump ele impera, né? Tanto é que a gente costumava sempre conversar com os companheiros do México e eles chamavam Obama de el señor deportador em jefe, né? Obama deportou milhões de mexicanos, né? Foi um dos governos que mais deportou imigrantes, né? E o Donald Trump segue essa política com algum grau ainda a mais, né? Com todo um discurso fascista, um discurso do qual desde o início, né, queria fechar o muro com o México, separar totalmente o norte do sul da América, né? Então esse é um discurso que ele vendeu muito forte e conseguiu apoio justamente nesse sentido. O Bolsonaro é uma espécie de embaixador dos Estados Unidos na América do Sul, né? Eu acho que o Macri tentou um pouco ser isso e, graças a Deus, se deu mal, né? Não conseguiu justamente se reeleger justamente porque esse modelo de política neoliberal e anti-povo na América Latina não funciona mais, né? Nós vivemos, e isso é uma leitura que nós fazemos como coletivo, nós vivemos um período de grandes conquistas de direitos sociais na América do Sul, né? Entre os anos de governo Lula, governo Chávez, Rafael Correia, Kirchner, Mujica, Tavares, Evo Morales, Lugo, etc. Nós tivemos um período em que tivemos grandes conquistas, não só em direitos sociais, mas também de enfrentamento
da pobreza, de diminuição do analfabetismo e de uma série de direitos sociais que nós conquistamos. Então, eu acho muito difícil que um governo como o governo do Bolsonaro se sustente ao longo do tempo sem dar golpes, né? Porque eu acho que esse é o ponto, né? E a direita talvez percebeu isso, a extrema direita percebeu que a única forma de assumir o poder na América do Sul era dando golpes. E aí foi assim que fez Bolsonaro, é assim que aconteceu também no Equador. Lenín Moreno, eu acho que é um absurdo, né? Porque é alguém que se aproximou justamente da popularidade do Rafael Correa para se eleger e que depois que se elege dá um golpe, né? E vira para a extrema direita, né? Então, assim, são coisas absurdas. E esses governos são antipopular, antidemocrático e também anti-imigrante. Então, por exemplo, no Brasil, é preciso a gente lembrar que logo que o governo Bolsonaro assumiu o poder, uma das primeiras medidas foi extinguir o Conselho Nacional de Imigração. O Conselho Nacional de Imigração era vinculado ao Ministério do Trabalho. É claro que ele extinguiu também o Ministério do Trabalho, né? Então, extingue esse conselho e leva para o Ministério da Justiça e de Segurança, que essa é uma visão que nos preocupa muito, que é entender o imigrante trabalhador como uma ameaça para o país, né? Aí leva para o Ministério da Segurança e logo cria uma portaria, que era a famosa portaria 666, né? Olha o número, né? 666, que é justamente o número da besta, né? Para quê? Para expulsar os imigrantes que fossem vistos como ameaça para o país, né? Que era, de alguma forma, né? Eu acho que o Moro tentava se proteger do Glenn, né? Que vinha no pé dele. Mas, além disso, a qualquer imigrante que tivesse uma manifestação política dentro do país, né? E nós tivemos isso, porque você imagina que o Brasil... Oi? Nós tivemos também o Bolsonaro dando a bênção para que Trump mandasse os brasileiros de volta para o Brasil em situação terrível, né? Já foram 3, 4 ou 5 aviões, não sei, cheio de brasileiros voltando para o Brasil. Isso é impressionante. Isso é impressionante, porque se nós formos retomar um pouco no passado, o governo Lula, por exemplo, criou, via o Conselho Nacional de Imigração, a Casa do Trabalhador Migrante no exterior, né? Então, foi criado a Casa do Trabalhador Migrante nos Estados Unidos, no Japão, em vários outros países, porque era uma leitura muito sensível, porque muitos dos imigrantes, isso não é só do Brasil, as pessoas que migram muitas vezes são pessoas do campo, e elas estão exercendo trabalhos nos outros países, e nos Estados Unidos, por exemplo, no corte da cana. Então, a gente às vezes imagina um imigrante que está na grande cidade de Nova York, mas não necessariamente. A maioria dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos estavam trabalhando no interior dos Estados Unidos, no corte da cana e outros tantos serviços. Então, assim, você cria a casa do migrante, que não é intimidadora. Então, aquele migrante que se sente, às vezes, desconfortável, aí lá na Avenida Manhattan, para acessar a embaixada, o consulado do Brasil, ele tem a casa do migrante, lugar que está no meio do povo. Então, essas medidas, tudo acabaram, né? E se a gente vê, além do governo Bolsonaro, da carta branca para a deportação, né? Não coloca nenhum programa de integração desses imigrantes lá no retorno, né? Então, eu acho que assim, é um descaso total e que é um reflexo de como o governo Bolsonaro vê as pessoas. Aqui em Portugal, por exemplo, a Embaixada do Brasil é totalmente isenta às demandas dos imigrantes. Nós vimos aqui, por exemplo, agora, no período da pandemia, ficaram mais de 5 mil brasileiros que queriam voltar para o Brasil, né? Mais de 5 mil brasileiros.
E a Embaixada do Brasil ficou enrolando todo mundo. As pessoas tiveram que pagar para poder voltar. E nós temos agora uma demanda muito grande na Espanha, na Holanda, na Itália, de brasileiros que precisam voltar. Tem gente passando fome, né? E assim, Lourdes, até para comparar, porque talvez quem nos acompanha do Brasil, a gente às vezes olha para os imigrantes brasileiros, mas a gente também precisa entender o que acontece no Brasil, né? E as situações, elas são muito similares, né? Se a gente olhar, por exemplo, a situação hoje da comunidade paraguaia, da comunidade boliviana, que está em São Paulo, então, hoje nós temos centenas de imigrantes paraguaios, por exemplo, que por conta da fome, porque estão sem trabalho, saíram de São Paulo e voltaram para o Paraguai. Só que ninguém quer abrir fronteira com o Brasil. Ninguém quer abrir a fronteira com o Brasil. Nós chegamos a esse ponto, né? Chegamos a esse ponto de que nenhum país da América do Sul quer abrir a fronteira com o Brasil porque tem medo de um país que ignora totalmente uma pandemia. Então, o governo paraguaio fechou a fronteira com o Brasil, assim como a Argentina, né? Então, esses imigrantes paraguaios estão ali em Foz do Iguaçu, não conseguem passar para o Paraguai porque precisa fazer uma quarentena e estão praticamente abandonados, tanto pelo governo de lá O governo daqui. como pelo governo de cá. Na fronteira Chile e Bolívia, hoje nós temos mais de 600 imigrantes bolivianos que também, por conta da fome em Santiago, né, voltaram para a Bolívia. E o governo boliviano também não permite entrar. Só que nessa fronteira são cidades pequeninas, aonde, por exemplo, as alcadias, ajuntamentos, não têm condições de oferecer uma acolhida para esses imigrantes. Então, nós, como Rede de Espaços Sem Fronteiras, nós temos feito incidência, mandando carta, manifesto, para que os governos possam atender e encontrar meios de que, em fazendo quarentena, que se faça de acordo aos direitos humanos, né? Então, acho que a gente tem muitos desafios no mundo inteiro quando a gente coloca o migrante dentro dessa questão da pandemia. Perfeito, Paulo. Paulo, a gente pode voltar a conversar quando estiver mais próximo do fórum? Se você aceitar conversar com a gente, vai ser muito interessante saber como que essa rede conseguiu se formar num tempo em que o isolamento é lei. Já não é mais nenhuma uma opção, né? E se a gente puder falar mais adiante para ver como está o caminho para o fórum acontecer, eu agradeço bem. Com certeza, com certeza. Eu também agradeço pela oportunidade. E, bom, vou fazer como o Maguila, né? Aproveitar para mandar um abraço, né? Então, queria mandar um abraço para minha companheira Judith, lá da Bolena, da Itália, que fez esse contato entre nós, né? E dizer que é um prazer e que a gente está nesse caminho de preparação do fórum e nos colocamos aqui à disposição para que a gente possa continuar conversando. E parabéns pelo seu trabalho, eu assisti as entrevistas anteriores e que você possa continuar conversando aí com os militantes dispersos pelo mundo inteiro. Pode deixar. Um abraço, Paulo, e obrigada. Ok, um forte abraço. Um abraço.